Livro O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki. Capítulo 2, O Lado Positivo. Em 13 de julho de 2009, a revista Time publicou uma entrevista comigo que chamaram de 10 perguntas para Robert Kiyosaki. Uma das perguntas que me foi feita: existem oportunidades para a criação de novas empresas nesta economia turbulenta? Você está de brincadeira? Essa foi a minha primeira reação. Eis como respondi. Este é o melhor momento. Os verdadeiros empresários agem quando os tempos estão ruins. Eles realmente não se importam com as oscilações do mercado. Estão sempre em busca de melhores produtos e melhores processos. Então, quando alguém diz, poxa, há menos oportunidades agora, é porque essa pessoa é perdedora. Você tem ouvido uma imensa quantidade de notícias ruins sobre a economia. Está pronto para a boa notícia? Na verdade, a má notícia é a boa notícia. Eu lhe direi a mesma coisa que disse a revista Time. Uma recessão é o melhor momento para iniciar o próprio negócio. Quando a economia desacelera, o empreendedorismo se aquece como um fogão a lenha em uma noite fria de inverno. Questão: o que os impérios Microsoft e a Disney têm em comum, além do fato de que são empresas extremamente bem-sucedidas de bilhões de dólares e que se tornaram marcas conhecidas? Resposta: ambos surgiram durante a recessão. De fato, mais da metade das empresas que compõem o índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones Industrial, surgiu durante uma recessão. Por quê? Simples. Durante uma incerteza econômica, as pessoas se tornam criativas. Elas saem de suas zonas de conforto e tomam a iniciativa de se ajustar às suas despesas. É o melhor do velho empreendedorismo. Em épocas de fraqueza, os fortes emergem. O momento de novas oportunidades ocorre em tempos econômicos difíceis. 5 anos atrás, quando o valor dos imóveis estava em alta e havia crédito abundante, ninguém passava fome. As pessoas estavam satisfeitas, alimentadas, sentiam-se seguras e poucas foram à procura de qualquer meio alternativo de renda. Os funcionários não estavam preocupados com a estabilidade financeira dos seus empregadores e uma demissão não fazia parte dos seus planos futuros. Mas agora que o ritmo das demissões está desenfreado e todo mundo está preocupado com o que o futuro nos reserva, milhões de pessoas estão reavaliando as suas finanças com seriedade e percebendo que, se quiserem contar com um futuro seguro, terão de criar um plano B. Hoje, as pessoas estão mais ávidas do que nunca por ganhar dinheiro extra e, por causa disso, estão mais receptivas e mais inclinadas a abrir sua mente para novas ideias. De fato, isso já era uma realidade mesmo antes do recente colapso econômico. Desde os anos 80 e especialmente desde a virada do século, o anseio por controlar nosso próprio futuro econômico já estava florescendo. Eis o que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos disse em um relatório de 2007, intitulado Trabalho, Empreendedorismo e Oportunidades na América do século XXI. Milhões de americanos estão abraçando o empreendedorismo, administrando as próprias pequenas empresas. Dos americanos adultos, 72% preferiram estar administrando o próprio negócio a serem empregados de alguém,
e 67% pensam com regularidade ou constância em largar o seu emprego. Bem, eu não sou economista, mas conheço alguém que é. Paul Zane Pilzer. Paul é um prodígio. Ele foi o mais jovem vice-presidente do Citibank e deixou o mundo financeiro para fazer milhões com o próprio negócio. Esteve algumas vezes na lista de best-sellers do The New York Times. Previu a crise de poupança e empréstimos antes que acontecesse e atuou como assessor econômico em 2 administrações presidenciais. É alguém que vale a pena ouvir. Segundo ele, os valores culturais sobre a forma de se conduzir uma carreira sofreram uma mudança de 180 graus, com a estrutura corporativa convencional de se tornar um empregado dando lugar ao caminho empresarial. A sabedoria tradicional da segunda metade do século XX, diz Paul, era ir à escola, ter uma boa educação e trabalhar para uma grande empresa. A ideia de abrir um negócio, na maioria das vezes, era considerada arriscada. Admirável, talvez, mas arriscada e talvez um pouco doida. Hoje ocorre justamente o oposto. Paul está certo. O relatório da Câmara de Comércio que mencionei anteriormente também cita uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, que constatou que 61% dos americanos preferiram ser o próprio patrão. Outra pesquisa, dessa vez efetuada pela empresa Decipher de Fresno, descobriu que 72% de todos os adultos americanos prefeririam trabalhar para si mesmo, para outras pessoas, prefeririam trabalhar para si a fazê-lo para outras pessoas. E 67% pensam em desistir dos seus empregos regularmente ou constantemente. E não se trata apenas de ganhar a vida, também se trata da qualidade de como estamos vivendo. As pessoas estão acordando para o fato de que querem ter mais controle sobre a sua vida. Elas querem estar mais ligadas às suas famílias, controlar o próprio tempo, trabalhar em casa, determinar o próprio destino. Nesse estudo da Decipher, 84% dos entrevistados disseram que teriam mais paixão pelo seu trabalho se possuíssem o próprio negócio. A razão número 1, segundo a pesquisa, para querer trabalhar para si próprio? Ter mais paixão pela minha vida profissional. O que ocorre é que o mito do século XX, da segurança do trabalho, com sua promessa de que o caminho para uma vida plena, longa e feliz era encontrar um bom emprego, está se desfazendo diante dos olhos. O mito do emprego. A maioria de nós é tão alienada por conta das circunstâncias que acaba achando que ser empregado é algo normal. Longe de ser historicamente normal, esse conceito é, na verdade, um fenômeno relativamente recente. Na era agrária, a maioria das pessoas era empreendedora. Sim, eram fazendeiros que trabalhavam nas terras do rei, mas não eram empregados dele. Não recebiam um salário do rei. Na verdade, era o contrário. O fazendeiro pagava ao rei um imposto pelo direito de usar a sua terra. Esses fazendeiros, na verdade, ganhavam a vida como empresários de pequenas empresas. Somente durante a era industrial surgiu uma demanda crescente, a demanda por empregados. Em resposta, o governo assumiu a tarefa da educação em massa, adotando o sistema prussiano que até hoje modela os sistemas escolares ocidentais no mundo. Você já se perguntou de onde veio a ideia de aposentadoria aos 65 anos? Eu lhe digo de onde. Otto von Bismarck, presidente da Prússia
em 1889. Na verdade, o plano de Bismarck era de 70 anos, não 65, mas isso pouco importa. Prometer a seus idosos uma pensão garantida após os 65 anos não representou risco econômico para o governo de Bismarck. Na época, a expectativa média de vida na Prússia era algo como 45 anos. Hoje são tantas pessoas que estão ultrapassando os 80 que a mesma promessa pode muito bem levar qualquer governo federal à falência já na próxima geração. Quando se analisa a filosofia por trás da educação na Prússia, percebemos que o objetivo era produzir soldados e empregados, pessoas que seguiriam ordens e fariam o que lhes fosse dito. O sistema prussiano serve para a produção em massa de empregados. Nos Estados Unidos, dos anos 60 e 70, empresas como a IBM fizeram o emprego para toda a vida se tornar um padrão ouro de segurança no trabalho. Mas o emprego da IBM atingiu o pico em 1985 e todo o conceito de carreira corporativa sólida e confiável vem diminuindo desde então. A febre do empreendedorismo. Não estou dizendo que ser um empregado é uma coisa ruim. Só estou dizendo que é apenas uma forma de gerar renda e é extremamente limitado. O que acontece é que só recentemente as pessoas estão despertando para este fato. Essas pessoas, você inclusive estão percebendo que a única maneira de se conseguir o que realmente se quer na vida é fincar o pé no caminho do empreendedorismo. A propósito, não sou o único a perceber isso. Você pode ter ouvido falar ou não falar de Muhammad Yunus, autor do O Banqueiro dos Pobres, mas o comitê do Prêmio Nobel em Oslo, Noruega, já ouviu falar dele. Deram-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por seu conceito de microcrédito para empreendedores do terceiro mundo. Todas as pessoas são empregadoras, diz Yunus, mas muitas não têm a oportunidade de descobrir isso. A febre empreendedora está nas alturas, porque quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise. Ele disse que antes de a economia começar a despencar em 2008, na esteira de todas as notícias financeiras ruins, cada vez mais pessoas já estavam procurando ativamente uma oportunidade de fazer exatamente o que o Sr. Yunus estava falando. A febre empreendedora está nas alturas, porque quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise, em tempos de incertezas. Buscamos outras formas de gerar renda. Quando sabemos que não podemos contar com os empregadores, começamos a olhar para nós mesmos. Começamos a pensar que talvez seja a hora de sairmos da zona de conforto e sermos criativos para que as contas fechem no fim do mês. Um levantamento feito pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve, mostrou que o patrimônio líquido médio dos domicílios de empresários é 5 vezes maior do que dos trabalhadores convencionais. Isso significa que os empresários têm 5 vezes mais chance de sair da crise ilesos e até mais fortes do que antes, porque criaram a própria economia vigorosa. Uma pesquisa recente constatou que a maioria dos eleitores dos Estados Unidos
vê o empreendedorismo como a chave para resolver a atual crise econômica. A história tem demonstrado repetidamente que novas empresas e empreendedorismo são o caminho para fortalecer uma economia com problemas, disse o diretor executivo da pesquisa. Descobriram o óbvio. Talvez essa maioria dos eleitores que diz acreditar nisso tire seu traseiro do sofá e venha fazer alguma coisa. É possível, embora eu não aposte nisso. Neste instante, a economia que eu estou mais interessado em ver florescer por meio do empreendedorismo é a sua. Estes podem ser momentos econômicos difíceis para a maioria, mas para alguns empreendedores, aqueles que têm uma mente suficientemente aberta para entender o que eu vou explicar nos próximos capítulos, estes são tempos prolíficos de potencial econômico. Não só é a hora de ter o próprio negócio, como também nunca houve um tempo melhor do que agora. Hoje. Como eu disse, quando as coisas ficam difíceis, quem tem tenacidade, quem é obstinado, vai em frente. E, se isso é verdade, e então restam apenas 2 perguntas. Primeira, você está disposto a ser obstinado? E, se sua resposta for sim, então a questão 2 é seguir em frente fazendo o quê? Não posso responder aquela primeira pergunta por você, mas sei exatamente como responder a segunda. Responder essa pergunta é o principal objetivo desse livro.